Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Um capítulo imperdível dessa história, onde você já acompanhou o capítulo 1, 2, 3 e hoje o 4. Um verdadeiro livro, um filme. A história, a coragem de uma caipira. Que coragem, que raça, que garra dessa caipira. Capítulo 4. Agora, se você está escutando este pela primeira vez, não o faça. Você tem que recorrer ao capítulo 1, parte 1, parte 2, parte 3, para depois chegar a esse capítulo, para você entender toda a história, para que ela ganhe sentido. Pessoa, Deus a fez com perfeição, pessoa. Dotou você de inteligência, capacidade e muito carisma. Você pode ser o que você quiser ser. Ora, então seja gentil. Afinal de contas, a gentileza gera sempre mais gentileza. Pessoa, eu estou esperando que, se sobrar gentileza, você contribua com o nosso canal através da doação do Valeu Demais. Ícone criado pelo YouTube. É um coração e dentro do coração há um cifrão. E é por isso que é uma doação feita por amor e com amor. O canal precisa, a pessoa jurídica do Paulinho Boa Pessoa precisa crescer, expandir, montar o próprio estúdio, contratar mais gente, e eu dependo única e exclusivamente de você. Ajude-nos. E vamos ao 4º capítulo dessa história fantástica. Sim, eu e o Arlindo, quando nós voltamos para a mansão, já era madrugada e vejo que é a vida. No dia seguinte, eu amanheci risonha e com gosto de quero mais. Será que depois de todo aquele tempo, afinal eu tinha encontrado o irmão que seria meu para sempre? Mas é importante que se diga, nós não dormimos juntos. Tínhamos toda a noção do respeito à casa dos pais dele. Ali eu era a governanta e outros detalhes importantes. O Ayrton estava dormindo num dos quartos e o Arlindo ainda namorava a Francine. Portanto, apesar de tudo o que eu tinha ouvido do Arlindo e dos momentos de amor vividos sob o luar na Praia da Barra, ainda teríamos muito, mas muito pela frente. Já no dia seguinte, eu cuidei do café da manhã e depois que o Ayrton saiu para o escritório de engenharia, onde ele era sócio desse escritório de engenharia, o Arlindo me consultou se ele deveria falar com a Francine imediatamente sobre o fim do noivado dos dois. Diante dessa colocação, eu me assustei mesmo, e eu falei para o Arlindo: olha, eu acho que você não pode perder o foco do seu estudo para o concurso público que fará. E o fim de um noivado vai lhe causar grandes problemas, desgastes. Então, a minha opinião sincera é: Arlindo, estuda, se concentre e faça primeiro o seu concurso, e depois do resultado
você terá muito mais tranquilidade para fazer o que você precisa fazer. Então significa que, com isso, eu não poderei ter você, Eva, enquanto eu não tomo uma decisão final. Significa, Arlindo, que você precisa estudar muito. Se quiser mesmo se tornar um promotor público, você tem que estudar muito e seguir a sua carreira. Ele brincou. Eu acho que o rapaz de ontem, lá do Maracanã, tinha razão. Você é mesmo uma santa. Tudo termina em risos e ele se trancou na biblioteca para os seus estudos. Vale lembrar que nós estávamos caminhando para o finalzinho de 1966. Novembro já se avizinhava e o concurso para o Ministério Público seria o primeiro a ser realizado já no começo de 1967, pois havia acontecido uma mudança na nossa Constituição. A 5ª Constituição Federal Brasileira, que no seu artigo 137 dizia: a lei organizará o Ministério Público da União junto aos juízes e tribunais federais. Artigo 138. O Ministério Público Federal tem por chefe o Procurador-Geral da República, o qual será nomeado pelo Presidente da República e, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre os cidadãos com os requisitos indicados no artigo 113, no inciso 1º, os membros, aí que vinha a parte importante para o Arlindo, os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos territórios, os territórios eram os estados, ingressarão nos cargos iniciais de carreira mediante concurso público de provas e títulos, após 2 anos de exercício. Aí não poderão mais ser demitidos, senão por sentença judiciária ou em virtude de processo administrativo. E nem poderão ser removidos, a não ser mediante representação do Procurador-Geral, com fundamento em conveniência do serviço. Eram mudanças importantes, e daí exigir tanto preparo por parte daqueles que buscavam tal cargo. E eu fui fazer o que era da minha rotina fazer: cuidar de toda a organização da mansão. Sempre havia muito serviço a ser realizado. Passei para o Luiz a lista de compras, tinha que passar os detalhes de que deveria fazer a faxineira, falar com o jardineiro que ele tinha uma dúzia de orquídeas para parasitar junto às palmeiras. O piscineiro teria que usar uns produtos que eu tinha descoberto para o clareamento da água da piscina e depois orientar a Lourdes, a cozinheira, sobre o que preparar e fazer para o almoço. E também aquele era o dia de eu colocar a minha mão na massa e fazer os meus pães, dos quais a família dos de Sá jamais abriu mão. Teríamos um dia de muito trabalho pela frente. E ainda, no fim daquela tarde, Arlindo me chamou para tomar, entre aspas, a matéria estudada por ele. Eu me lembro que eu pedia para ele discorrer sobre tudo que ele sabia da 4ª Constituição Federal Brasileira, datada de 18 de setembro de 46. Muita coisa ia cair no concurso. Arlindo, por favor, me fale do projeto de concretização da transferência do Distrito Federal para Brasília. Aí ele veio com a resposta: ocorreu com a edição da Lei Federal de número 2874/1956, que autorizou a construção de Brasília. Muito bem, tá certinho. Arlindo, me fala também sobre a obrigatoriedade de concurso público para o cidadão exercer o cargo de promotor de justiça no Ministério Público. Pois não, vou responder. Foi estabelecida a obrigatoriedade do concurso público para o ingresso na carreira do Ministério Público da União, dos estados e do Distrito Federal e territórios, por outorga realizada pelo governo militar do Brasil,
a 5ª Constituição Federal. Ah, muito bem. Observei que Arlindo estava maravilhosamente bem na matéria. Ao final, ele ainda segurou a minha mão e fez menção de querer me dar mais um beijo. Mas eu lembrei que o seu irmão Ayrton estava por chegar e ele se conteve. A vida na mansão seguiu. E ainda no comecinho daquela noite, por volta de 7 horas da noite, Dona Adélia me ligou desde Campos do Jordão, onde ela estava. Me dizia que o Dr. Alceu precisava viajar e ela me pedia que eu fosse para lá para ficar com elas uns dias. Poderia ser um pedido normal da Dona Adélia. Ao longo de nossas idas, isso já tinha acontecido outras vezes. Mas desta vez, a motivação era bem outra e muito difícil. Quando eu cheguei a Campos do Jordão, eu me assustei com o estado de saúde da Dona Adélia. Ela, num período de 3 meses, se tanto, tinha emagrecido bastante e tinha à sua disposição, àquelas alturas, uma batelada de medicamentos da época. Mas o que mais me chamou a atenção era um medicamento de nome morfina, que naquele ano completava 161 anos e que sempre era usado, sempre que esse produto, esse medicamento era usado, significava que a pessoa que dele fizesse uso tinha uma dor crônica e muito forte. Eu sabia das dificuldades que a Dona Adélia tinha para respirar devido a enfisema pulmonar. Mas eu desconhecia que ela sentisse dor, sabe? Ela logo me esclareceu. Seus 2 pulmões estavam severamente afetados com câncer. Não diga, Dona Adélia. Pois é, câncer. E ela sabia que morreria num curto espaço de tempo. Fiquei chocada, muito chocada. Porque eu amava aquela mulher. E embora eu fosse reconhecida como a caipira corajosa e até chamada por santa por alguns, como ocorrera com o Agostinho naquela ida ao Maracanã, eu bem lá no fundo sabia o quanto aquela mulher, a Dona Adélia, havia me ajudado. Quanto que ela me ajudou. Na verdade, ela havia transformado a minha vida. Ela não me deu apenas um emprego, isso talvez muitas outras pessoas pudessem fazer. Não, ela me deu a dignidade de estudar num excelente colégio. Ela cuidou da minha matrícula no curso normal, o curso de normalista. Me proporcionou a formatura de professora e depois abriu as portas da sua riquíssima biblioteca, lá da sua mansão, abriu as portas da biblioteca para mim, eu, uma simples empregada. Ela me fez descobrir e ganhar o gosto pela leitura. Dos meus 14 anos, idade com a qual eu cheguei naquele 1958 em sua casa, até os 23 que eu tinha acabado de completar, ela havia me transformado noutra pessoa. Como grande professora universitária de história que ela era, ela me explicou fatos da história contemporânea, história antiga, história do mundo, história do Brasil e vou dizer até da pré-história. Fatos, acontecimentos que eu jamais compreenderia apenas com leitura. E o mais importante, era rica, extremamente rica. A Dona Adélia era rica, muito rica, mas ela era muito generosa, muito generosa. Nunca tinha visto em Dona Adélia traços de egoísmo. Ela não se limitava em enviar para minha gente na fazenda apenas o meu salário, mas muito mais do que isso. Praticamente, ela passou a vesti-los no envio de roupas usadas em estado de novas
de roupas e tecidos que ela comprava na tradicional Casa Miro do Rio de Janeiro. Quantas vezes eu fui com ela e ela pedia para eu ajudá-la a escolher os tecidos para minha família, tudo novo. Lá na Casa Miro, ela comprava tudo e pagava com o seu dinheiro. E depois a gente mandava via correio, despachava, né? Através do ônibus. E quantas vezes o Luiz, o motorista, tinha que ir para a fazenda do Dr. Walter e levava aqueles produtos para minha família. Era, sem dúvida, uma grande ajuda que ela dava para todos os membros da minha família. E a conversa que a dona Adélia queria ter comigo era para lá de séria, muito séria. Eva, eu sei que talvez eu não tenha o direito de lhe fazer esse pedido, mas você se revelou um anjo na minha vida. E quando a gente vê uma pessoa dessa forma, passamos a abusar um pouco dela. Portanto, eu reconheço que possa ser um grande abuso o que eu vou lhe pedir agora. Pode pedir, dona Adélia. Eu estou pronta para servir a senhora sabe o quanto a respeito, o quanto a quero bem. E olha, por mais que eu faça para a senhora, eu nunca que vou conseguir pagar tudo que a senhora já fez por mim, pela minha família. Eva, mas eu não sei se dessa vez você poderá me ajudar. Mas não custa eu tentar. Eva, eu vou morrer. Não fala assim, dona Adélia. Não fala assim, a senhora vai ficar boa. Está sendo bem cuidada, está aqui se recuperando em Campos do Jordão. O pessoal fala que o ar daqui é poderoso e milagroso. A senhora vai ficar boa, ainda vai se recuperar. Ela deu um meio sorriso, fez silêncio e nessa hora 2 lágrimas escorrendo dos seus olhos. E continuou. O médico, o doutor Aristides, que cuida de mim, sabe, Eva? Ele teve comigo uma conversa séria, muito séria. Eu tenho pela frente alguns poucos meses de vida. Desculpa, dona Adélia. Eu sei o quanto a senhora é adepta da ciência, mas na vida quem manda é Deus, dona Adélia. Você sempre amorosa, Eva. Eu sei também do tamanho da sua fé, mas eu preciso lhe fazer um pedido muito sério. E se não puder me atender, não tenha nenhuma preocupação em negar. Já estou pronta para compreendê-la diante da dificuldade em ter esse meu pedido atendido. Dificuldade nenhuma, dona Adélia. Eu estou pronta para atender a senhora no que necessário for. Sim, Eva, eu acredito em você mais do que em qualquer outra pessoa nesse mundo. Mas talvez esse pedido não possa ser atendido. Porque, embora eu o faça com consciência, eu sei que o mesmo beira a loucura. Nessa hora, eu confesso que eu fiquei assim um pouco mais preocupada com o que fosse. Mas teria ficado muito mais ainda se de fato eu pudesse adivinhar o que veio em seguida. Disse dona Adélia: Eva, eu quero que você fique com Alceu, meu marido. Como assim, dona Adélia? Como assim? Exatamente o que você escutou, Eva. Exatamente o que você escutou. Eu vou morrer, mas só morrerei em paz. De fato, só morrerei em paz se eu deixar o Alceu nas melhores mãos que ele pode ficar, que são justamente as suas mãos. Eu sei
Eu sei, Eva, que ele vai perder o rumo sem mim. Ele não faz nada sem a minha presença. E com a minha morte, ele perderá de vez a paz, a direção. E um homem assim é capaz das maiores besteiras desse mundo. Imagine, Eva, se uma mulher sem escrúpulos cruzar o caminho dele, vai fazer dele gato e sapato, o que quiser. E é aí que eu preciso de você, Eva. Eu preciso de você. Eu sei o quanto que o Alceu gosta de você. Eu sei o quanto ele te admira, a proximidade e confiança que ele deposita em você. Você seria a pessoa ideal para ficar com ele. Aliás, a única. Do meu ponto de vista, a única. Será que você pode fazer isso por mim, Eva? Eu estava passada, chocada. Eu precisava de um tempo para poder me recuperar, respirar, ganhar um fôlego. Ainda bem que o oxigênio de Campos do Jordão ajuda muito a quem precise respirar, ainda bem. Enquanto eu tentava organizar os meus pensamentos, a dona Deli continuou: Eva, a depender da sua resposta, eu vou conversar com o Alceu. Eu vou prepará-lo para depois que eu partir, sabe? Mas eu reconheço a dificuldade que você tem para me dar essa resposta. Então não precisa falar agora, não precisa me responder agora. Ficaremos juntos aqui em Campos do Jordão 8, 10 dias. Depois você me fala. Era uma situação extremamente delicada. Ainda mais que eu tinha na minha história os 3 filhos dela. Os 3 já tinham se deitado na minha cama. E embora em nenhum momento eu tenha faltado com o respeito, vocês que acompanham a minha história desde o princípio sabem muito bem disso. A verdade era que eu tinha me deitado com os 3. Ayrton, o caçula, foi o invasor. Alberto, o mais velho, havia sido meu grande amor. Mas ele se casou com outra e morava na Europa. E o Arlindo? O Arlindo era a revelação surpreendente de um sentimento que havia mudado tudo em mim havia pouquíssimo tempo. A belíssima noite de amor na Praia da Barra. E dos filhos, aquele que o Arlindo propôs ter algo sério comigo. Bastava que ele fosse aprovado num concurso público para a promotoria de justiça e ele me assumiria como esposa. Começaríamos uma vida longe do Rio de Janeiro, em alguma cidade do estado da Guanabara. E a verdade era que isso tinha mexido muito comigo, muito. Então, o que fazer? O que fazer? Mas, por outro lado, quem me fazia aquele pedido era a mulher responsável pela grande mudança da minha vida. 5 dias depois que eu estava em Campos do Jordão com ela, o seu Alceu, o Dr. Alceu, ele voltou. E eu já me preparava para voltar ao Rio, mas foi nessa hora e mais uma surpresa. Dona Deli me chama e diz: Eva, eu já conversei com o Alceu a seu respeito. Eu quis me adiantar. Perdoe-me. Foi por medo de não ter tempo, tá? Ele, só para te posicionar, ele tá de acordo. Ele tá de pleno acordo. Agora só falta você. Mas sabe, Eva, faça sua viagem em paz e eu
Vou telefonar para o Rio para conversarmos. Aproveita que o Luiz veio trazer o Alceu e volte com ele de carro. Nos despedimos e durante a viagem de volta, Luiz me contou que quando ele trazia o Dr. Alceu para Campos do Jordão, o doutor chorou durante o trajeto e contou para o Luiz que ele não sabia que rumo daria sua vida quando Dona Adélia morresse e que a morte dela era iminente, muito próxima. Confirmei para o Luiz que, de fato, ela estava muito mal, com os 2 pulmões seriamente atingidos pelo câncer. Foi quando o Luiz comentou: mas Eva, com a morte da Dona Adélia, aí é que você não poderá nunca deixar aquela casa. O doutor Alceu, ele me falou que ele não poderá abrir mão de você em hipótese alguma. Ele não pode perder você. Eu senti que eles tinham conversado mais sobre o assunto. E foi quando eu pedi uma opinião para o seu Luiz. Ô, seu Luiz, e o que o senhor acha disso tudo? Olha, Eva, sinceramente eu acho que você tem que ficar. A família dos de Sá já não funciona sem você. Não era por querer me gabar, não, mas o seu Luiz tinha o seu fundo de razão. 2 dias depois de eu ter voltado do Rio, o telefone da mansão tocou. Eu tinha certeza que era ela, a Dona Adélia, e eu respondi para ela o que eu tinha dentro do meu coração. Dona Adélia, se esse é o seu desejo e a ideia é aprovada pelo senhor Alceu, eu fico com ele. Jura? Eu fico com ele, Dona Adélia. Fico sim. Muito obrigada, Eva. Muito obrigada. Eu sabia que eu podia contar com você. Eu sabia. Ela chorou do outro lado da linha em agradecimento. Eu também chorei e senti vontade de contar para ela sobre o ocorrido entre mim e os seus 3 filhos, mas me faltou coragem. Eu temi pela desconstrução da minha imagem perante ela, mas talvez não só por isso. Cheguei a pensar que ela, sensível como era, ela já sabia de tudo. Mas a combinação sigilosa entre mim e Dona Adélia estava estabelecida e seria cumprida. Tanto que eu não permiti mais ao Arlindo me tocar. Eu dizia que era para ele não perder o foco nos estudos e que ele se mantivesse noivo da Francine. Mas as complicações não pararam por aí. Eu recebi uma carta de Alberto, direto de Paris. E na carta, ele reclama de estar infeliz. Havia se casado com uma mulher errada, fina, educada, de família poderosa que lhe abria portas importantes. Mas não era a mulher que ele amava. E ele me propõe: largaria tudo na França e viria ao Brasil para assumir um hospital em Recife, de onde ele se tornaria diretor num importante cargo desse hospital em Recife, e me levaria com ele. Me levaria com ele. Ou seja, ele me assumiria e cobrava da minha pessoa uma resposta urgente através da carta. Vocês sabem, e não é segredo para ninguém, que o Alberto sempre foi o meu grande amor, o primeiro grande amor. Mas eu havia acabado de fazer uma promessa inconfessável à senhora sua mãe, e eu não me sentia mais livre para lhe dar uma resposta. E respondi a carta
desejando a ele felicidade, muita felicidade, mas que eu não podia assumir quaisquer compromissos com ele, uma vez que eu estava seriamente comprometida com alguém. E no comecinho de dezembro daquele ano de 1966, foi quando o pior aconteceu. Dona Adélia faleceu. Como governante, eu cuidei de tudo no seu velório e sepultamento. Uma vez até que a família inteira dos de Sá ficou sem cabeça para isso. Ela era, de fato, a grande comandante de todos. Isso eu já sabia desde que ela fora, naquele dia, no ano de 1958, me buscar sozinha lá na fazenda. Naquele dia, eu já entendi que ela era a grande líder da família dos de Sá. Após o sepultamento de Dona Adélia, eu segui, conforme promessa, na casa. Alberto, ele tinha vindo da França com a mulher, a Cristine, para os funerais da mãe. E pessoalmente agora, ele me cobrava sobre o meu novo posicionamento. Com quem, afinal de contas, eu estava seriamente comprometida? Com quem? Por quê? Por que, Eva? Se agora eu posso, por que você não pode? Obviamente que eu não podia falar para ele, era preciso dar tempo ao tempo. Da mesma forma, o irmão dele, o Arlindo, queria saber o que estava acontecendo comigo, porque eu havia mudado tanto com ele. Arlindo desconfiava que era a volta do seu irmão Alberto que estava mexendo comigo novamente. Mas também e principalmente para ele, eu não podia falar absolutamente nada. Fatos que vieram me ajudar como um socorro. O casamento de Ayrton com a Dinorá em fevereiro de 67. Isso me ajudou. Em abril, os exames do concurso do Arlindo, concurso público para a promotoria. E ele foi aprovado. E assumiu uma importante comarca do estado que agora se chamava Estado da Guanabara. Era a hora da nossa conversa crucial. Eva, você vai comigo, Eva. Você sabe que eu preciso de você. Não, Arlindo, eu não irei. Eu não posso. Você vai se casar com a Francine, isso vai ajudar na sua reputação, que deverá ser ilibada para um promotor público em começo de carreira, isso é fundamental. Lembre-se que você precisa de 2 anos para se firmar no cargo. E você tem que casar com ela. Eu vou ficar por aqui. Não é possível. Não é possível ficar aqui, sozinha. Já sei. O meu irmão Alberto, ele prometeu ficar com você. Fala, é isso, não é? Não, seu irmão Alberto não tem culpa nenhuma nessa história. Eu vou ficar aqui, você entende, Arlindo? Eu vou ficar por aqui, sozinha. Não. Com quem? Eu vou ficar com seu pai. É o que você acabou de ouvir. Eu vou ficar com seu pai. Mas a minha história não termina aqui. Nós vamos agora para o capítulo final. Amanhã, o imperdível 5º capítulo da minha história. O que vai encerrar a saga da coragem de uma caipira. Eu garanto para você que ainda haverá muita surpresa. Muita. Não perca, amanhã, 5º capítulo da minha história.